hoje em mais um AvantiCast. Eu sou a Alessandra Santana e nós vamos entrevistar a pré-candidata Juliana Silva. Bom dia, Ju. Bom dia. Como estamos? Estou animada. Um pouco animada, mas com um friozinho na barriga, aquela Mas vai dar tudo ansiedade. certo. Seja bem-vindo ao AvantiCast. E a gente quer saber, na verdade, Sergipe quer saber sua trajetória. Você já tinha colocado na convenção sobre sua história. Quem lhe acompanha nas redes sociais já sabe um pouco da história de Juliana. E aí hoje a gente queria saber como é essa jornada de ser mãe atípica. E ser atípica também, né? Porque além de ser mãe de 2 TEA, também sou um diagnóstico tardio. Eu falo que é uma verdadeira montanha-russa, né? Cada dia é diferente um do outro. Ainda mais pelo fato de ser 2 crianças de idade diferente. Um tem 12 anos e o outro tem 5 anos. Então, eu não posso programar nada, porque nada vai sair exatamente como combinado. É exatamente isso o significado da maternidade atípica. Porque é tudo fora do normal, é tudo... Não é nada padronizado. A gente se programa para ir no shopping, não é uma passeada no shopping normal. É sempre a criança desregula, entra em crise, a gente precisa se retirar antes do horário previsto. A mesma coisa em festas de aniversário, mercado, shopping. Tudo é muito, muito intenso, né? Porque eles sentem demais, e eu também, né? E às vezes essa questão do local não estar preparado, tanto o local, a maioria de local que a gente vai, seja público ou privado, e também a sociedade em si, né? Que a gente recebe muita chuva de julgamentos referente aos comportamentos dos nossos filhos por não se adequar ao que eles limita a ser um padrão. E Ju, você também compartilha abertamente o seu autismo, né, junto com o diagnóstico do TDAH. Como foi descobrir esse diagnóstico tardio, como você mesmo disse, agora na fase adulta? Eu falo que para mim foi resposta de perguntas que eu me fazia durante toda a minha infância e ali na adolescência. Por que eu não conseguia olhar no olho? Por que eu não conseguia ter esse contato físico, abraço, sentir sensibilidade com algum tipo de tecido, não gostar muito da iluminação de local e ver que o mundo é tudo muito intenso, muito barulhento, né? E eu achava que todo mundo era assim. Quando eu descobri o diagnóstico dos meus filhos, eu vi ali algumas perguntas na anamnese que eu me encaixava, mas eu nunca fui atrás. É aquela questão também, né? A mãe atípica não tem o tempo para se priorizar, acaba dando todo seu tempo, sua demanda por conta das crianças delas, dos filhos delas, porque realmente é muita coisa, é terapia, sala de recurso, consultas e tudo mais. Então, eu acabava adiando essa investigação. Quando eu comecei a adoecer, literalmente adoecer mentalmente por conta da sobrecarga, porque hoje eu sou casada, mas no meu primeiro filho eu estava solteira, então foi tudo sobre mim. Então a questão de ir atrás desse tempo, eu poderia dizer que eu não tinha, e aí eu ficava adiando. Quando veio o segundo filho, que é de um outro casamento, aí eu falei bem assim, não, realmente agora é genético. Só que eu já estava numa fase de depressão aí, que quando eu fui para um médico falar, eu estou sentindo isso, ele não foi investigar um possível diagnóstico, ele já foi diagnosticado com ansiedade e depressão, um nível ali extremo de depressão. Então, onde fui entrando com medicações, e aí toda vez que, mesmo já estando mais calma da questão da ansiedade e da depressão, eu fui falando, mas eu sou assim, meus filhos assim, são 2 filhos autistas, de pais diferentes. Aí, não, mas isso é ansiedade, não, isso é depressão. Fui diagnosticada com bipolaridade e aí suspeita do borderline, né? Até realmente conseguir um profissional que me ouvisse, que realmente entendesse minha história desde o início, desde a minha primeira gestação, desde a minha infância até os dias atuais, para poder fazer uma avaliação precisa e ali com outros profissionais conseguir fechar um diagnóstico preciso tanto do autismo quanto do TDAH. Mas até lá, eu fui rotulada por muitas coisas. Aquela estranha, aquela pessoa que não tem filtro, que não passa segurança por não olhar no olhar. A diferente. A diferente. Juliana, isso impacta. Você acha que isso tem um impacto na sua atuação pública pelo fato de você defender essa bandeira do TEA? Eu falo que quando nós é mãe atípica, porque eu me coloco em primeiro lugar como mãe
Aí vem a maternidade atípica. Quando nós é mãe atípica, nós é obrigada, literalmente obrigada a levantar uma bandeira. E aí tem muitas pessoas que falam bem assim, mas por que você se envolveu com política? Ser mãe atípica é política. Porque a todo momento nós tendo que lutar por algum direito do nosso filho. Ou é na escola para conseguir uma vaga, ou é no posto de saúde para conseguir uma consulta, para conseguir uma terapia. Nós está sempre lutando por alguma coisa. Então, isso é política. Então, eu me coloco à disposição exatamente por isso, porque eu vejo a necessidade real de nós, representantes, não só eu como mãe, mas também pessoas que realmente abraçam a causa de verdade. Não aquelas pessoas que vêm a cada 4 anos para dizer, eu entendo de autismo, eu entendo sua dor, sem nem nunca ter passado uma noite em claro com uma criança atípica. Juliana, você tem um lema muito forte, que é juntas somos mais fortes. Você acha que a falta de acolhimento para essas mães faz toda essa diferença em toda essa conjuntura? Eu acho que a sociedade não quer se preparar. Ela não está preparada e ela não quer se preparar. E por isso que é essencial nós, famílias atípicas, estar sempre unidas. Por quê? Às vezes nós não temos apoio nem da nossa própria família. Eu falo isso porque nas redes sociais eu converso com muitas mães e é nítido a dor do abandono, tanto da família, quanto da sociedade, quanto dos governantes. Porque essa mãe se sente sozinha a todo momento. É ela para tudo, para resolver todas as questões do filho dela, para resolver tudo. E aí ela tem que se esquecer por completo para dar prioridade a esse filho. Então, a importância de nós se unir, que realmente juntas nós somos mais fortes e conseguimos ir mais longe. Porque uma mãe só faz barulho, mas 10 mães conseguem fazer mudança. E por que a escolha de ser deputada federal? Eu falo que foi feito um convite, né? Realmente viram aí um potencial em mim, que eu fui me descobrindo depois, pelo fato do autismo aí, eu acho que eu não vi esse potencial. Mas com o tempo, eu hoje enxergo e vejo uma possibilidade grande de realmente ocupar um espaço e realmente fazer mudança lá, realmente no lugar onde as decisões são tomadas. Porque eu já faço esse barulho nas minhas redes sociais. E por que não lá, né? E realmente, quando o convite veio, eu fiquei meio assim, não, mas eu não sei nem o que o deputado federal faz. Aí eu realmente, tudo bem, então vamos para cima. E essa decisão foi difícil, Juliana? Eu falo que eu não pensei. De imediato eu falei sim. Nem contei pro meu esposo. Cheguei, falei sim, cheguei em casa. Então, vida, me fizeram um convite e aí eu vou ser pré-candidata a deputada federal. Ele, como assim? E aí foi, ele super apoiou também. E realmente o intuito dessa união da gente, porque ele apoiou, mesmo eu já tido topado, né? Porque eu sabia que ele ia abraçar também, né? E ele me dá essa disponibilidade para poder eu estar correndo, para estar andando, porque realmente eu acabo deixando um pouco minha maternidade de lado para poder dar prioridade agora a essa caminhada da pré-campanha e aí já se aproximando da campanha. E aí ele está me dando todo o suporte, não só ele, mas também com minha família também. Porque a rede de apoio, como você mesmo disse, é muito importante. É muito importante. Né? E me diga uma coisa, você acha que na avaliação, como você falou no início da nossa fala, você disse que por que não chegar à Câmara Federal? Você acha que falta alguma coisa dentro da Câmara Federal que com a sua eleição, né, com a sua vitória, vá mudar em relação às leis que faltam? Porque a gente sabe que existem muitas leis para PCDs e a tipicidade, mas a gente sabe que ainda faltam muitas coisas, né, muitos avanços. Eu acredito que nós precisamos mudar essa figurinha que está. Recentemente teve tentando ter alguns retrocessos em alguns projetos de leis já existentes, tentando tirar o nível 1 de suporte de ter acesso ao benefício e algumas prioridades, e tentando tirar outras deficiências também, porque eu não abraço só a comunidade atípica ou o autismo, porque as pessoas acham que a maternidade atípica é só o autismo, mas não, é todas as deficiências e os PCDs. E eu acho essencial essa mudança porque foram 4 anos aí, e eu falo que nada foi feito. Foi muitas promessas que foram lá 4 anos atrás. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E não aconteceu nada. Representantes daqui de Sergipe, que eu não quero nem citar o nome, foram lá e votaram contra para pessoas do nível de suporte não ter acesso ao benefício. E eu falo, se tivesse representante na causa em cada estado, não aconteceria essa situação. Para que as pessoas entendam, eu queria que você explicasse para os nossos web telespectadores quais são os 3 níveis de suporte do TEA. Então,
O autismo, que é o transtorno do neurodesenvolvimento, são 3 níveis de suporte, onde o nível 3 é o mais severo, que é aquele que precisa de mais suporte, às vezes tem dificuldade na fala, dificuldade de motores, então ele precisa de uma pessoa a todo tempo ali do lado dele. Já o nível 2 de suporte é considerado ali mais um moderado, pode ter alguma dificuldade na fala, mas às vezes a maioria também tem alguns deles que fala, precisa de suporte, mas não igual ao nível 3. E o nível 1, que é o meu caso e o caso do meu filho mais velho, precisa mínimo de suporte, mas precisa de ter intervenções em alguns momentos. É aquela situação, ele não tem cara de autista, só que ele precisa fazer terapia e ele precisa tomar medicação. Então, se ele não fizer terapia e não fazer medicação, ele vai para o nível 2. Então, as pessoas não entendem isso. Ah, mas ele não parece. Ah, mas ele abraça. Ah, mas ele ri. Nem todo autista é igual ao outro. As pessoas precisam entender isso. E por isso é essencial a gente conscientizar, falar sobre esses espaços de fala, é essencial para poder passar essas informações para as pessoas que não sabem, né? Em relação a gente depende muito de verbas federais. E como você é pré-candidata a deputada federal, quais são, caso você chegue, né, ao êxito, como será essas novas propostas? Eu acredito que eu vou fazer essa corrida aí para chegar lá, para realmente trazer mudança significativa. E tem um projeto que nós estamos trabalhando em cima de tentar fazer juntamente com as universidades federais e tentar que esses profissionais que estão lá, estudantes, que vão ali precisar entrar no campo para fazer os estágios e tudo mais, para tentar diminuir a fila, a demanda que vem. Porque eu falo que eu conheço mães, que eu vou até as casas das pessoas, ver as histórias que elas contam, e é extremamente a necessidade real de diminuir essas filas de espera. Eu conversei com a mãe recentemente, onde ela espera um psicólogo infantil, o filho dela, para tentar fechar um diagnóstico, tem 6.000 pessoas na frente dela. Então, nós precisamos fazer alguma coisa para diminuir essas filas. E eu também tenho projetos para tentar não só ajudar a criança, mas também a mãe. Por exemplo, a mãe, se ela receber BPC-LOAS, ela não pode trabalhar. Se ela trabalhar, ela perde o BPC. Só que se ela trabalhar, só o do trabalho dela não consegue suprir toda a necessidade. E o BPC-LOAS também não supre todas as necessidades. Então, essa mãe acaba se abdicando da vida dela, da carreira dela, para poder não perder um benefício. E aí nós ficamos dependentes desse benefício, que não dá para tudo. Eu falo porque eu recebo, meus filhos tomam medicamento, preciso pagar terapia, preciso pagar consulta com neuro, e não dá, é muito pouco. E aí, essa mãe também não pode comprar uma casa. Porque se ela dá entrada numa casa, está dizendo, você pode comprar uma casa, então você não precisa do benefício. O benefício dela é cortado. Então, eu quero criar um projeto que essa mãe, mesmo recebendo BPC-LOAS, sem correr o risco de perder, ela consiga ter a casa própria dela. Ela consiga ter mais dignidade. Porque essa mãe precisa comprar medicamento, precisa pagar terapia e ainda precisa pagar um aluguel para ter o básico para o filho dela. Onde muitas vezes as pessoas acham que o benefício faz com que a gente está luxando. É complicado, eu acho que é uma relação de construção, de desconstrução, na verdade, da sociedade em relação aos neurodivergentes. E aí, minha querida Juliana, no âmbito federal, a gente fala pouco de seguridade, como você falou, de seguridade social. Você acha essa questão humanitária também, assim, da visão dos profissionais em relação ao atendimento? Porque o que a gente anda prestando atenção, que como você mesmo disse, são poucos neuropsiquiatras, que é o profissional que faz esse tipo de diagnóstico, que é por isso que a fila está muito grande. Eu acho que uma ideia que você deu muito boa em relação ao convencimento ao termo de cooperação com as universidades, né, principalmente com a Universidade Federal, que tem um núcleo de medicina, para que esses profissionais tenham essa especialização. E aí seria também um projeto de lei, como se caso chegue ao êxito para a deputada federal? É essencial a gente ter, porque tem profissionais, realmente eu falo porque eu passo isso na pele, eu vivo isso todos os dias. Eu dependo do SUS, eu dependo das escolas públicas. Tem profissionais realmente despreparados. E aí, eles tendo esse contato de início com essas crianças, com essa demanda desse público-alvo, seria essencial para a carreira deles. Eu sou estudante de psicopedagogia. E o intuito de eu realmente ter entrado também para fazer psicopedagogia foi no intuito de tentar ajudar meus filhos. Meus filhos, atualmente, eles fazem 4 horas de terapia... 4 horas não, peraí. 3 horas de terapias por semana. Onde um laudo, um
ou do psiquiatra, vem falando que no mínimo seria ideal 40 horas de terapia semanais. É impossível pro SUS. É impossível. Então, a gente precisaria estudar mais no sentido de tentar ajudar. Atualmente, em muitos municípios, eles fazem assim uma demanda. A criança entra na fila de espera, a criança faz 10 sessões de terapia, às vezes em grupo com outras crianças, e aí depois dessas 10 sessões, essa criança recebe alta. E isso não ajuda em nada aquela criança. Aquilo que ela aprendeu naquelas 10 sessões, ela vai esquecer. Ela vai, tipo, no lugar de regredir, ela vai voltar. Então, é perdido. Então, nós precisamos trabalhar em prol disso para que essa criança tenha um acesso ali às terapias de uso constante, porque ela precisa. As crianças autistas precisam estar sempre sendo estimuladas porque elas correm o risco de ir do nível 3 ou do nível 1 para o nível 3, se não tiver esse acompanhamento. Mudando um pouquinho de assunto, e aí vamos lidar, né? Nós estamos no período eleitoral e essas questões elas vão ser bem mais abrangentes e a gente já percebeu nas suas redes sociais que você fala bastante sobre isso. E ocupando essa cadeira, não sendo intermediária, mas ser lutadora da causa, como será o sentimento? Eu penso nisso todos os dias. Vai ser assim... Eu acho que eu vou ajudar muito. Acho não, tenho certeza que eu vou ajudar muito. Não só as mães atípicas, as mães autistas, mas também todas as deficiências e nós mulheres também. Porque nós mulheres somos minoria lá na Câmara. Somos minoria na política. Nós ocupamos menos espaço. Então, a importância de nós mulheres, primeiramente, como mulher, se colocar à disposição e lutar por um cargo desse é de extrema importância. Não só para a comunidade atípica, mas para comunidade, nós mulheres também, porque por muito tempo nós mulheres, nós mães atípicas somos silenciadas todos os dias. Então nós precisamos lutar. E eu falo assim, se a gente, pessoas do bem, não ocupar esses espaços, as pessoas do mal vão continuar ocupando. Andando por aí, já rodando os municípios de Sergipe, qual é a impressão que você tem do acolhimento do povo com o seu nome? Ai, é muito bom, assim, eu me sinto muito privilegiada por estar vivenciando isso, porque até o momento, todos os municípios que eu já venho visitando, eu não tive uma negatividade. Ai, você fez errado, eu não te apoio, ou algo do tipo. Todo mundo está abraçando, e ainda mais a comunidade, pessoas que já me acompanham nas redes sociais, abraça, e eu me sinto muito, muito feliz. E elas querem tirar foto comigo, querem conversar, e não é? Eu sou gente como a gente, então eu realmente me envolvo, e é muito gostoso vivenciar tudo isso. Muitas histórias, Juliana, escuta quando nessas visitas. Muitas histórias muito tristes que hoje, 2026, não era para estar acontecendo mais. Pessoas em extrema vulnerabilidade, sem acesso mínimo, tanto na saúde quanto na educação. Eu visitei Graco Cardoso, onde uma família que tem 2 crianças com deficiência auditiva, eles não têm como se comunicar. Eles não tiveram nenhum aula de Libra, nem nada do tipo para poder se comunicar, nem outro tipo de comunicação alternativa. Então, a mãe, é muito difícil para se comunicar com ele. A escola, eles estão no 7º ano, onde eles não são alfabetizados. Então, como que essas crianças vão se preparar para o mercado de trabalho? É muito triste e tem histórias, assim, extremamente que não era para estar acontecendo. Por conta dos governantes atuais, acaba essas famílias sendo invisível. É extremamente complicado. E, Juliana, me conte, como transformar essas datas comemorativas em práticas de ação permanente dentro do poder público? Porque a gente sabe que tem dia do TDAH, dia do autismo, é muito bonito, todo mundo passeia, faz caminhada, veste a camisa, mas é só. Na luta constante. É só a mãe e o filho. Eu acredito que precisaria realmente falar mais. É porque é muito pouco falado. As deficiências, o Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo, é do dia 1º até o último dia do mês, depois realmente apaga. A rede social fica muito colorida, fica muito azul, as ruas, as empresas, as escolas, mas depois aqueles cartazes são rasgados e jogados no lixo. Mas aquela mãe continua precisando de conscientização na escola, em qualquer ambiente que ela vai com o filho dela, e ela não tem isso. E realmente precisaria divulgar mais, as empresas precisariam, não só as
pública, mas as privadas também, fazer uma capacitação com as pessoas que ali trabalham, para tentar entender mais sobre aquela pessoa que ela vai atender, aquele paciente que ela vai atender, para saber como lidar e que essa pessoa, essa criança, essa mãe, essa família consiga se sentir mais abraçada, porque é realmente difícil. Eu falo como mãe atípica que, dependendo do lugar que a pessoa me convida, eu não vou, porque o ambiente não é preparado. E meus filhos vão desregular, eu vou me desregular e a gente vai ter que vir embora sem aproveitar o que foi proposto ali naquele local. Você acha importante as salas de recurso, Juliana, dentro das escolas? Você acha que essa sala de recursos também poderia haver em grandes empresas, em locais mais abertos, né? Tipo restaurante? A gente já sabe que existe a brinquedoteca, todos esses lugares em bares para as mães se sentirem mais confortáveis. Qual a sua visão em relação a essas questões? Porque, como você disse, a criança desregula, às vezes não está preparada para estar com outra criança, o barulho afeta demais. E você acha importante essas salas, esses locais de acolhimento nesses locais? É muito. Eu falo que a sala de recurso ajudou muito o meu filho mais velho. Hoje ele tem 12 anos e ele tem o TDAH, onde ele tem dificuldade de ficar ali na sala de aula por conta do barulho. Ele fala que ele gosta de estudar, mas só que ele não gosta do ambiente estudantil. Ali a escola, os alunos, o barulho. Ele usa abafador do início até a saída e é muito desconfortável. Então ele precisa sair da sala para ficar andando. Então, se tem uma sala de recursos, uma sala sensorial, ele vai para lá até ele se regular novamente para poder voltar para o ambiente que ele estava. E em alguns aeroportos tem essa sala sensorial. E é muito importante, porque realmente eu me emociono. Eu fui num evento na Orla de Ataraí, acho que foi do mês das crianças, o ano passado. E tem lá o negócio da sala sensorial. E é muito importante. Meu filho desregulou, eu precisei ir lá. E a gente se sente literalmente abraçada. A gente sente que a nossa dor, alguém está validando. Se a gente chega no restaurante, eu já cheguei no restaurante para almoçar e não consegui ficar. Eu tive que me retirar, eu tive que ir para casa. Mas se tivesse um local ali adaptado para receber meu filho, nem que fosse no momento de crise dele, eu ia lá uns 5 minutos, uns 15 minutos, e depois eu conseguia voltar e aproveitar o momento. Só que em muitos lugares realmente não está preparado. E realmente que precisa mesmo falar mais sobre. E todos os locais precisam já estar adaptados. Não só para as crianças autistas, mas também para os cadeirantes, para as pessoas com deficiência visual, qualquer deficiência. Todas as deficiências, né, Juliana, que são importantes. Sim. E é uma questão, assim, de necessidade, na verdade, do poder público ver, como você disse, você se sentiu acolhida nesse momento. Então, quanto para você foi essencial. Sim. Né? É uma questão de conscientização, ou seja, o mês de abril, né, que é o mês é abril, né? É. Não era só para ser no mês de abril. Poderia ser o ano todo. Sim, durante todo o ano. Mas vamos lá. E reforçando para finalizar, se você pudesse ver uma grande mudança na legislação nos próximos 4 anos, qual seria essa vitória prioritária nessa nova legislação? Projetos que realmente funcione. É porque, assim, tem muitos projetos de leis voltados para a comunidade atípica, para os PCDs e tudo mais. Só que na hora da gente ir lá, meu filho tem direito a se matricular em qualquer escola. Mas quando eu chego numa escola e eu dou toda a documentação, e aí fala, tem vaga? Tem vaga. Mas quando eu pego um laudo e eu dou, aquela vaga parece que sumiu. Eu não tenho aquele direito na prática. E tem lá, mas é o direito do meu filho. Mas a escola não está preparada. Nós não tem funcionário suficiente. Seu filho vai ficar só andando de um lado para o outro e não vai aprender nada. E realmente isso que acontece. Quando a gente vai no UBS ou no hospital, nós tem lá na carteirinha atendimento prioritário. Só que nós não temos esse atendimento prioritário. Nós não temos nem a prioridade, às vezes. Imagine o atendimento prioritário, que a prioridade é mais do que a preferencial. E nós não tem. Então, se os projetos de lei já existentes funcionassem de verdade, talvez já seria de grande acesso para nós. Juliana, a gente vai pedir as suas considerações finais. Muito obrigada por participar do AvantiCast. E qual a mensagem que você deixa para todas as famílias, além das atípicas, as PCDs, e para todo o povo sergipano? Eu acredito que esse ano, um ano de eleição, é um momento da gente se posicionar, principalmente nós como comunidade atípica, famílias
carentes, que tem a questão de vulnerabilidade, da gente se posicionar, da gente pensar em quem a gente vai colocar lá. Porque se a gente colocar uma pessoa porque não tem opção ou porque não procurou saber os projetos de leis que elas estão tentando fazer, a gente não pode fazer nada durante os 4 anos de reclamar ou de correr atrás. Como é que a gente vai exigir uma coisa se a gente não abraçou a causa, não abraçou, ou a questão de vender o voto por R$50, como é que você vai cobrar esse voto que você vendeu durante esses 4 anos? Que seja um ano de pense, se posicione, porque nós, como comunidade atípica principalmente, é um ano de posicionamento. Muito obrigada, esse é o AvanteCast e até mais.